Oiê! Eu sou a Dani. Eu sou a Isa. E esse é o nosso primeiro vídeo do canal. Então, a gente criou o canal com o propósito de trazer informação e mostrar como é o nosso dia a dia aqui em Portugal. Como imigrantes. O primeiro vídeo vai ser sobre o dia da viagem. Como foi a nossa imigração, todos os perrengues que a gente passou. Foram muitos. Tudo começou às 3 horas da madrugada de um sábado, que a gente estava se preparando para ir para o aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina, para pegar o voo às 7h20, chegando em São Paulo às 8h30, e o nosso voo de São Paulo para Lisboa era às 13h30 da tarde, de um domingo. Só que os nossos perrengues começaram cedo demais. A gente até estava esperando perrengue, mas não assim tão cedo. O nosso voo, que estava marcado para 7h20, teve que ser cancelado, na verdade, todos os voos do aeroporto, porque naquele dia todos os aeroportos de Santa Catarina foram fechados. Devido ao clima. Porque tava com muita neblina. E todos os aeroportos fecharam naquela manhã. Então... Começou o chororô, começou o desespero. A gente não sabia nem por onde começar, o que fazer. E observação, o nosso avião tentou pousar, mas ele não conseguiu, então ele ficou rodando e voltou pra Guarulhos. Isso. Então a gente tinha um aplicativo onde dava pra ver todos os aviões, assim, pelo radar. E a gente viu o nosso avião indo embora. Foi bem triste. Depois disso, então, a gente ficou desde as 7h20. A gente tava nervosos, a gente tava entre 4 pessoas. E a gente tava bem apreensivo porque a gente não sabia o que ia acontecer. Eles não tinham nenhuma previsão de quando que ia acontecer o voo, se ele ia acontecer, enfim. Como a gente comprou passagens separadas do voo nacional e internacional, não era o voo direto, a primeira companhia aérea não tinha responsabilidade sobre atrasos. Se a gente tinha um voo internacional, isso não era de interesse deles. Então, portanto, eles não conseguiam relocar a gente para outro avião. E a gente ficou ali, sem saber o que fazer, sem informação alguma. E foi bem complicado, porque as horas estavam passando e o tempo não melhorava e ninguém conseguia solucionar os nossos problemas. E tinha muita gente com problema, né? Porque cada um tinha seus interesses. E aí, então, era mais ou menos meio-dia. A nossa viagem era para 7h20. Foi mais ou menos meio-dia quando a companhia aérea... quando um dos agentes da companhia aérea vieram conversar conosco e aí falaram que eles tinham uma carta. E essa carta eles podiam entregar pra gente e a gente poderia apresentar essa carta na segunda companhia aérea, né? Que era a companhia aérea que vinha de São Paulo pra Lisboa. A gente veio com a TAP. Isso, muito boa. E aí a gente podia apresentar então essa carta no guichê da TAP, no aeroporto de Guarulhos, a hora que a gente chegasse, independente da hora que a gente chegasse. E então... Porém, entretanto, todavia, eles não sabiam dizer se eles iriam aceitar a carta ou não, então a gente ficou nessa dúvida. E foram então 5 horas sem saber o que fazer. A gente tinha pensado em ir para outro aeroporto, em comprar outra passagem aérea. A gente já estava vendo como podia fazer com a passagem aérea internacional, se dava para realocar, como é que funcionava, o que a gente podia fazer. E aí só depois da gente pensar em 1000 ideias... Que foi? Não tá de rir. E só depois da gente pensar em 1000 ideias... foi que a companhia aérea de Navegantes para São Paulo conseguiu nos ajudar e dar então essa carta. Aí a gente ficou numa outra angústia, que era até o momento em que a gente entregasse essa carta, se ela ia ser aceita ou não pela segunda companhia aérea. Porque ali a gente já sabia que a gente tinha perdido o voo, até porque a gente teria que sair no máximo até meio-dia, como o nosso voo era às 3 horas, né? A gente tinha que chegar até 1 hora lá para poder despachar a mala, fazer o check-in e tudo mais. O aeroporto de Guarulhos é gigante. Então a gente já sabia que teria perdido o voo. Então, depois de tudo isso, a gente conseguiu pegar o voo de Navegantes para São Paulo às 2h30 da tarde. Quando a gente chegou no aeroporto de São Paulo, o nosso voo da TAP estava saindo. Então, passou pela nossa janela o avião, assim, a gente ficou... Eu chorei, tem até uma foto. Eu fiquei muito triste, porque tinha a possibilidade ainda da gente não conseguir voar no mesmo dia, né? A gente chegou em São Paulo, saiu do voo, pegou as nossas malas, né, que a gente... E demorou um século pra gente sair daquele avião. Demorou bastante. E como a gente tinha despachado malas, a gente ainda precisava pegar elas lá nas esteiras e levar até o guichê da TAP. A gente correu, atravessou Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos. Nossa, a gente tava sem fôlego. E a gente chegou lá, todo mundo esbaforido, não conseguia falar direito. Esbaforido.
E aí a gente chegou lá, a Thalita, né, explicou um pouquinho pro agente ali da TAP, e ele falou... Só assim, com a maior calma, gente. Isso foi o que me impressionou, porque a gente tava num nervoso. E ele falou assim, só me entrega a carta. Demorou 2 minutos até ele realocar a gente pro próximo voo e ficou tudo certo, tudo bem. Então, o nosso voo, ao invés de ser às 3h30, foi às 8h30 no domingo. Então, a gente ainda conseguiu Até o voo no mesmo então, dia. a gente ficou preocupado, porque a gente não ia desistir de vir pra cá, em hipótese alguma. A gente já tinha largado muita coisa pra isso acontecer. Então, a gente já tava atrás de mais dinheiro pra comprar mais passagem. A gente ficou ligando e correndo atrás e vendo as possibilidades. E foi uma loucura. Foi muito, muito intenso. Aquele tempo ali que a gente não sabia nada, a gente já era tudo incerto. E aí, então, a gente comeu depois disso, porque a gente não tava conseguindo nem comer. E esperou o nosso voo até chegar em Lisboa. Foi um voo bem tranquilo, a gente pegou, acho que pouca turbulência, foi bem tranquila a turbulência que a gente pegou durante a noite. E a gente chegou em Lisboa. E a gente, daí tu desce do avião lá em Lisboa, pega um ônibus e ele te leva até a parte onde tu faz a imigração, depois pega as malas e vai embora, né? Então, a gente chegou lá em Lisboa e foi pra fila da imigração. A gente ficou em torno de 1 hora na fila da imigração, foi bem rapidinho até, né? Tem pessoas isso que relatam... que a gente foi até no banheiro e chegou mais 2 aviões. Então, que a gente chegou na fila da imigração, já tinha outras pessoas, não eram as mesmas pessoas do nosso voo. Eram pelo que eu tinha percebido, era todo mundo americano ali. Só nós de brasileiro. Enfim, aí a gente ficou na fila da imigração por 1 hora. E quando a gente chegou, nós estávamos em 4 pessoas, né? Eu, a Isa, o irmão da Isa e a cunhada dela. E aí na hora a gente se juntou ali, na hora de ir pro guichê, né? E a gente foi os 4 junto pro mesmo guichê. Aí a gente ainda ficou um tempo, porque pro guichê que eles tinham nos encaminhado, fechou bem na hora que a gente foi. Aí a gente teve que passar pro guichê do lado. E aí era um homem bem jovem até, não sei quantos anos, mas jovem. E ele começou as perguntas, então. Ele pediu para que entregasse os passaportes, perguntou onde a gente iria visitar, se a gente tinha hospedagem. Não pediu documento nenhum, só... comprovante, nada. Só perguntou mesmo e perguntou quem a gente era. E desejou boas férias. Aí ele também olhava pros passaportes, perguntava o nome de cada um. Aí a gente só ia se apresentando. Sou eu. Foi bem tranquilo mesmo. E a gente passou pela imigração. Que foi super rápido. Foi bem rápido, até muito mais do que a gente esperava, né? A gente já tinha visto relatos de pessoas que tinham ficado 2, 3 horas na fila. Até 5 horas. E o nosso foi bem tranquilo. A gente passou então pela imigração e foi direto buscar as nossas malas. Como a gente tinha ido no banheiro, tinha demorado pra entrar na fila, demorou mais o tempo da fila, as nossas malas já não estavam mais nas esteiras, né? Elas estavam já separadas. A gente ficou meio perdido, assim, não tava encontrando elas. Mas, assim, vai seguindo as TVs que você vai encontrar a sua mala, né? Aí, a gente saiu do aeroporto. Logo na saída, a gente já comprou 2 chips. Então, um chip pra mim e pra Isa e um chip pro Bruno e pra Thalita, pra gente conseguir rotear pro outro, né? Não tinha necessidade de comprar os 4 chips. Até porque esses chips que a gente compra ali no aeroporto, eles têm validade só de 30 dias, né? Então, não tem por que comprar os 4. E são bem caros. São bem caros. Então, a gente comprou 2 chips, roteou a internet pros outros e a gente já tinha que sair do aeroporto e ver como que a gente viria pra Covilhã, porque a gente... Que é a cidade onde a gente mora. Exatamente. Como a gente tinha mudado tudo, então a gente, ao invés de sair às 13h30 de São Paulo, a gente saiu às 8h30. A gente já não sabia como a gente viria pra Covilhã, né? Que a gente veio direto no mesmo dia que chegamos em Lisboa. Então, já saímos, já pegamos o metrô. Depois do metrô, a gente esperou um tempo numa das estações principais lá de Lisboa pra pegar um comboio e vir pra Covilhã. Foram longas 3 horas. De viagem. E isso depois a gente já ter ficado... Muitas horas. 42 horas. Porque, querendo ou não, a gente acordou, né, pra uma viagem que seria toda no mesmo dia, toda no domingo. No máximo, assim, segunda até meio-dia. E acabou que a gente chegou segunda, no final do dia, assim. A gente chegou em Covilhã, foi pro mercado.
Mas isso a gente vai contar com mais detalhes, como que foi a nossa chegada aqui em Covilhã em outro vídeo. E falaremos também da nossa cidade, como é morar no interior, sobre os temidos calções e arrendamentos. isso, e todo o custo de vida e como foi a nossa adaptação e tá sendo nesse 1 mês aqui em Covilhã. Então é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo no canal, espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal. E é isso. Tchau! Tchau!